A gente já abre essa edição, obviamente, falando sobre a guerra, né? Porque realmente tem gerado bastante repercussão entre Irã e Israel. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, pode deixar... Aliás, ele disse, não pode mais existir após um hospital de Israel ter sido atingido por um ataque com mísseis iranianos, deixando cerca de 50 pessoas feridas. Após essa fala, claro que o clima esquentou cada vez mais no Oriente Médio. Já abro aqui na mesa com o Ricardo Rous, repercutindo essa questão desse ataque especificamente no hospital. Irã, por um lado, diz que o objetivo não era o hospital especificamente, mas sim uma base militar que fica ao lado, só que acabou, então, atingindo o hospital, deixando todos esses feridos. Qual a sua percepção e sua análise sobre esse primeiro fato? Bom, primeiro, boa tarde a toda a nossa audiência, aos colegas de bancada, Paula, a todos vocês que nos acompanham aqui no Brasil e no mundo. Essa, para mim, fica clara a diferença entre os regimes. A gente não tem que acreditar na lógica do Irã de dizer que era um alvo ao lado do hospital. E atingir um hospital passa de determinadas linhas dentro de um conflito de guerra. É óbvio que ninguém queria guerra, nós prezamos pela diplomacia, etc. Mas já que está em guerra, existem também algumas regras e o Irã passou, que demonstra para mim a diferença entre os dois regimes. A precisão dos ataques a alvos militares, a bases militares que Israel faz com o Irã e o Irã atacando um hospital israelense. Então isso já demonstra a diferença e a necessidade, que é o que eu acho nesse momento, que está sendo construído nos bastidores da geopolítica internacional, de eliminar o regime iraniano. O regime iraniano, desde a queda do regime monárquico em 79, esse regime tem se tornado realmente um grande problema, causando muita instabilidade na região, financiando muitos agentes, como os Houthis, como o Hamas, como outros grupos terroristas na região, um posicionamento muito claro contra o Ocidente. Então, acho que já há um consenso, inclusive, entre alguns players internacionais, dentre eles os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump, em derrubar o regime iraniano e dar possibilidade para os iranianos talvez voltarem com a monarquia ou se organizarem em um novo regime que possa fazer esse país prosperar. Maria de Carli. Bom, eu acredito que teremos algumas novidades em relação à questão dos próximos passos desse conflito ainda essa semana. Amanhã está previsto em Genebra um encontro entre delegações do Irã, da Alemanha e de outras importantes nações da União Europeia para discutir justamente essa questão do conflito iraniano e entre Israel. Espera-se também que um embaixador ou um representante dos Estados Unidos possa estar presente nessa reunião e acredito que isso deixará mais claro os próximos passos deste conflito, porque ainda resta a dúvida no ar se os Estados Unidos ou a Rússia irão se envolver diretamente dentro deste contexto aí no Oriente Médio. A Rússia já informou que se coloca à disposição para mediar uma potencial resolução entre ambos os países. Putin e o Trump já entraram em contato. Quem iria dizer, né, que os principais inimigos da Guerra Fria estariam aí conversando por telefone para tentar resolver um dos maiores conflitos que a gente está vendo na nossa atual era. Então, que vai se alastrar ainda mais, vai crescer provavelmente. Eu estou muito pessimista, acredito que vão haver mais explosões, vão haver mais ataques, vão haver mais conflitos, mas estamos aí diante de uma possível, resolução a curto prazo com essa reunião em Genebra e lembrando aqui também terá uma cúpula da OTAN na terça-feira. Então, isso dirá claramente os próximos passos deste conflito. Acredito que os Estados Unidos, para Trump, é um grande desafio mesmo se ele vai ou não entrar neste conflito, porque o Trump, uma das principais plataformas da sua campanha era justamente criticar o regime George W. Bush, que invadiu o Iraque. Então, ele era um dos principais críticos disso. Então, o Trump, como figura que aponta como Estados Unidos primeiro, é um isolacionista, não curte a ideia de invasão de países, ele é um pacifista. E, então, acho complicado. A gente não tem como ainda dizer ao certo o que vai acontecer, mas que as conversas vão rolar e que o conflito vai se estender. Bom, obviamente, que muitas pessoas já estão repercutindo, a imprensa local, algumas delas já tratam como um crime de guerra. E na sua avaliação, João Belutti, você acredita que realmente isso pode configurar um crime, já que o ataque foi a um hospital? Eu acredito que sim. Boa tarde, David, toda a bancada e toda a audiência. Acredito que sim, é um crime de guerra. Agora, lamentavelmente, isso é uma guerra, é acertar hospitais, civis
São os tomadores de decisão mandando pessoas morrerem em nome deles. Isso é a guerra historicamente, infelizmente. Ou melhor, até nas guerras antigas, o líder era forjado no campo de batalha. Agora é o líder de ar-condicionado que manda as pessoas morrerem em lugar dele. Tem essa diferença para a guerra moderna. Então, como o Rose colocou, há uma questão de regime ali no Irã também, que é muito complicada. É uma ditadura, efetivamente. Teocracia muçulmana, como queiram chamar, instrumentaliza-se a religião islâmica e opera-se essa questão. O Irã era um país livre há algumas décadas atrás, mas, né, é bom lembrar que a população que apoiava uma mudança de regime também emergiu essa questão da ditadura junto ali. Então, o caldeirão por mudanças acabou levando o regime, o Irã, a uma ditadura que permanece até hoje. O que causa estranhamento também com relação à questão do Donald Trump é que ele, nas eleições, se posicionou que não teriam guerras, acusou o próprio Biden de que o Biden iniciaria uma guerra contra o Irã, mas essa aí agora mostra a diferença entre o político em campanha e o político exercendo o mandato. Agora ele também precisa se intrometer na questão do Irã. É muito pouco... Não dá para acreditar que Israel tenha força sozinho para levar todas essas guerras. Os Estados Unidos fornecem muito dinheiro, armamento, tecnologia. Então, são esses dois players ali no Irã. Acredito que me parece que já caiu o regime. Não sei, o Irã, assim, grandes lideranças foram acertadas por Israel, alvejadas. O Donald Trump teria vetado matar o líder máximo do Irã numa conversa ali, mas agora com esses ataques a Israel a tendência é que caia. Só que é bom lembrar que todas as intervenções americanas ao longo da história, você imagina algumas possibilidades do que vai acontecer, mas depois ocorrem outras, vide Iraque, vide Afeganistão, que talvez seja o pior caso, com aquela imagem dos americanos e demais estrangeiros saindo do Afeganistão, e depois o Talibã retornou. Os Estados Unidos fez uma intervenção no Afeganistão, tirou o regime, ficou anos lá gastando trilhões de dólares do contribuinte americano e depois saiu e o Talibã voltou, só que agora com as armas americanas. Então essas intervenções são muito complexas por conta da cultura local. E é bom lembrar que os ayatolás, eles pulverizaram uma elite intelectual iraniana, para colocar assim, que poderia criar um novo regime. Enfim, essas pessoas foram dissipadas do Irã. Então é até difícil acreditar que tenha a possibilidade de surgir novas instituições com a queda do regime. A tendência é que seja uma nova ditadura e cujo objetivo continue sendo exterminar o Estado de Israel, que age em legítima defesa, na minha visão, David. Lembrar, você que apura todas as informações, quais as últimas atualizações você pode trazer, até mesmo sua análise sobre tudo o que está acontecendo e os últimos desdobramentos, né, nessa escalada da guerra? Bom, a primeira questão, acho que é importante a gente colocar aqui, a gente falou do fato do Irã ter acertado um hospital, né, um hospital ali civil, mas esse alvo veio junto com uma escalada nessa última madrugada aqui no Brasil, né? E aí isso é uma coisa que surpreende, porque se acreditava que dentro do que vem se desenrolando na guerra, talvez o Irã não tivesse mais tantos mísseis para serem usados assim, e mostrou que não, que isso não acontece. E isso pode estar apontando para um conflito um pouco mais longevo, de intensidade menos elevada, com alguns picos de intensidade, mas intensidade menos elevada, porém mais longevo se insistir nesse conflito. Uma outra questão que é importante, acho que todos pontuaram aqui a questão do regime iraniano, mas se a intenção é derrubar o regime iraniano, a forma não é a melhor forma de fazê-lo. Eu estava lendo uma entrevista do professor Fakhrizadeh, que é um iraniano hoje radicado, morando nos Estados Unidos, né? E ele dizia justamente isso, assim, obviamente a população iraniana, boa parte da população iraniana, ela não concorda com esse regime, né? É uma população que não está satisfeita com o regime que lá está. Porém, você atacar o país não é a melhor... E uma coisa não é excludente, não é assim, ou um ou outro. Ou o patriotismo ou ser contra o regime. Né? Essas duas coisas, elas não são necessariamente excludentes. No momento que você ataca o país e coloca civis ali em risco, a situação começa a inverter. Então, não me parece que essa é a forma mais estrutural de você abalar o regime iraniano. Sobre Donald Trump, que a Maria pontuou aqui, Maria... Não se sabe a atitude, porque se por um lado ele historicamente se coloca contra enviar tropas para estes locais, as pessoas que trabalham com ele sempre relatam que ele tem um modus operandi, uma forma de agir que é ambígua. Por quê? Porque se der certo, ele declara vitória, se der errado, ele diz que foi contrário. Foi assim que ele fez, por exemplo, com o próprio Netanyahu, quando Netanyahu avisou que faria esse primeiro ataque. Ele disse, eu acho que você não deve, mas acho que você irá fazer.
Ou seja, você fica em cima do muro e é o que ele falou exatamente ontem em relação a tomar ou não uma atitude mais ofensiva em relação a esse conflito. Eu não sei o que eu vou fazer, vocês não sabem o que eu vou fazer, ele falou para responder aos repórteres, vocês não sabem sobre o que eu vou fazer. E eu ainda não declarei o que eu vou fazer, porque no fundo, nem ele sabe ainda qual a posição irá tomar em relação a isso. Foi bem... Essa que é a ambiguidade. Não deu para entender nada a fala dele, né? Ele falou assim, eu posso ou não posso. É exatamente o que ele fez com o Netanyahu. Você não deve, mas eu acho que você irá. Por quê? Porque se der certo... Eu estive lá. Se der errado, eu avisei que não deveria. É uma fala ambígua por forma, por estratégia, entendeu? Então, quando ele disse essa coisa que não disse nada, na verdade é assim, olha, eu falei pra vocês não sabiam o que eu iria fazer. Se ele fizer, canta a vitória. E der certo, canta a vitória. Se der errado... Não... Agora, uma coisa que ele de fato é contra é envio de tropas. E ele não gosta de bombardear civis. Envio de tropas. O Trump, pessoalmente, ele, inclusive, claro que você disse é verdade, uma das principais características do Trump é a imprevisibilidade, e a gente vê isso diante da política doméstica dele, principalmente com relação às tarifas, né? O tarifaço que ele trouxe, uma hora suspende, outra hora vai, outra hora vem. De fato, ele é um homem que tem esse posicionamento um pouco mais ambíguo. Mas o Trump, pessoalmente, é um cara que não curte bombardear civis à toa. Ele é, de fato, posso afirmar, um pacifista. Já vi vários diplomatas norte-americanos que trabalham diretamente com ele falando sobre isso. E, inclusive, no seu primeiro mandato foi um mandato que os Estados Unidos menos entrou em conflito em outros territórios. Então, a gente pode se ater a isso. E o que eu estava falando é que ele foi como um crítico dessa invasão do Iraque lá atrás, em 2002, com George W. Bush, e fazer o mesmo aqui é meio complicado. Eu acredito que o Irã vai provocar bastante uma ira, e os Estados Unidos acredito que vão ter um momento que vão estar de mãos atadas, porque ele já pediu, né, que o Ayatollah se rendesse, a rendição total do regime iraniano, que aparentemente não vai acontecer de bom grado do próprio Ayatollah. Então, eu acho que vai ser mais nessa frente aí de embate, que os Estados Unidos vão ficar sem escolha em algum momento, que vai acontecer, aí vai vir a Rússia e a gente vai para a Terceira Guerra Mundial. Tomara que não. Tomara que você esteja errado na sua projeção.